de bate-papo lá pelo Instagram ao vivo, estamos aqui. Vamos fazer o bate-papo gravado. Depois vocês vão assistir pelo link que eu vou colocar lá no grupo de desafio. Eu estou aqui com a Milka, estou aqui com a Vanessa. Obrigada, meninas, por terem aceitado mais esse desafio, né? O desafio de participarem do bate-papo, para a gente conversar um pouquinho sobre o Rei Lear. Quero ouvir as impressões de vocês sobre o livro. Tchau, chat! E eu vou pedir, então, antes de mais nada, que vocês se apresentem. Quem quiser começar? Agora, Chico. Tchau, chat! Posso falar aqui. Meu nome é Vanessa, né? Vanessa Almeida, sou de Joinville, Santa Catarina. Sou casada com Emerson, tenho 2 filhos, o Eric e o Vitor. O Eric tem 5 anos e meio, o Vitor tem 1 ano e 9 meses. E eu realmente eu sou apaixonada por literatura. Como a Priscila comentou até na live sexta-feira, eu sempre fui de ler muito, mas depois a gente entra, vamos dizer assim, no profissional, e a gente vai deixando um pouquinho de lado aquela literatura que a gente tanto gostava e vai absorvendo conteúdo na profissão ou de outras coisas, né? Então faz aproximadamente 3 anos que eu realmente voltei assim, não, peraí, eu vou voltar a ler aquilo que eu gostava, aquilo que eu tinha prazer, não só por... Eu também pratico a educação domiciliar, tudo. Então, assim, você focando no conteúdo que você vai passar para os teus filhos, no teu próprio aprendizado. E você entende o que a literatura, de fato, ela faz na tua vida, né? Então, não só um prazer, mas você se enxerga muitas vezes na literatura, né? Então, isso, se eu não me engano, foi Lewis que falou que a literatura, ela também demonstra a questão da humanidade, né? De como as pessoas são de fato, e que muitas vezes a gente não consegue compreender. Então, a gente acaba compreendendo não só a gente mesmo, como até os outros, muitas vezes, né? Uhum. Então, tentando ser um pouquinho sucinto sobre mim, é mais ou menos isso. Que joia, Vanessa. Vanessa e o marido têm o Educalar, né? Isso. Bem conhecido aí no meio homeschooling, muito legal, muito bacana. Isso mesmo. Eu já conheço você, Priscila, só rapidinho, acho que foi em 2020, ali na pandemia. Eu queria ter feito aquele desafio acho que foi do Mulherzinhas, e não consegui. Eu cheguei a comprar o livro e tudo, falei, perdi, não consigo acompanhar. Eu nem me recordo por quê, para ser bem sincero. Mas admiro o seu trabalho, quando posso acompanho. E, de fato, o Emerson, meu marido, está na Educalar, então a gente tenta fomentar isso também no meio, que a literatura é algo primordial para quem pratica a educação domiciliar, né? Você não tem como deixar ela de fora, né? Especialmente quem opta pela educação clássica, né? Faz parte ali, até se a gente for buscar algumas definições do que é educação clássica, sempre a gente vai encontrar 7 artes liberais e os great books, os grandes livros, eles fazem parte disso, né? Então, e esse é um dos motivos pelos quais eu quis continuar esse trabalho, porque eu estou no meio homeschooler e eu percebo muito as mães, elas se apaixonam pela educação clássica, elas se encantam, mas elas dificilmente buscam para si mesmas uma formação clássica. E não é só livro teórico, tem que passar mesmo pelos great books, pelos grandes livros, essa necessidade. Então, acho que esse trabalho também nasceu desse desejo de abençoar as mães educadoras que têm um pouco de dificuldade com a literatura. Ótimo. Eu não quero fazer aqui merchan, digamos assim, mas a gente tem praticado isso dentro do Educalar, fazendo o clube do livro ali dentro da comunidade, né? Muito legal. Mesmo para que os pais se desenvolvam, né? Para os pais mesmo, né? Eles venham apreciar a literatura, compreender a literatura, né? E não só, porque não adianta você querer adotar, vamos dizer, a educação clássica, como você falou, mas eu adotar um método sem eu estar formada, né? Sem eu estar engajada com conhecimento. Então, Exatamente. uma hora vai travar, né? Uma hora vai travar. Quando são filhos pequenos, a gente consegue ainda ir levando, mas vai chegar um momento que você vai travar naquele teu caminhar, né? Exatamente. Muito importante mesmo.
E você, Milka, fala um pouquinho de você para nós. Então, boa noite, meu nome é Milka Maria do Céu. Eu tenho 33 anos, moro aqui em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, na região metropolitana. Para mim, o desafio foi aceitar participar dessa conversa, né? Vi alguns dias, algumas semanas já, um post seu sobre questão de timidez. Eu fiquei pensando, porque a minha infância e adolescência eu fui muito tímida mesmo. E eu falei, vou me desafiar então a participar. Que bacana. Eu gosto de ler, mas como você falou, né, a gente entra na vida profissional e tal, a gente então tem um outro tipo de nicho para literatura. E também eu sou professora de escola dominical infantil lá na minha igreja. Então eu estou sempre lendo coisas de criança, né, assim, Uhum. de literatura infantil e tal, coisas cristãs. Mas eu sempre tive a vontade de entender melhor, né, de conhecer a literatura clássica e tudo mais, e vi essa oportunidade quando você lançou. Eu comecei, eu não lembro exatamente quando eu comecei a te seguir, mas eu peguei a parte da Anne Frank, já tinham começado, e foi, acho que foi bem antes disso. Mas aí, quando você lançou esse desafio do Rei Lear, eu falei, vou tentar, né? A gente tem uma rotina um pouco corrida, apesar de eu não ter filhos ainda, não sei como é que vai ficar essa parte, mas a nossa rotina é corrida, né? Independente, eu acho que quem tem filho tem uma rotina mais corrida ainda. E a gente que não tem, as pessoas falam, ah, você não tem filho, me ajuda aqui. Então, a gente também a gente consegue preencher todo o nosso tempo com coisas e que se a gente não se organizar, a gente não consegue ler, a gente não consegue ter essa literatura de qualidade, né? Não só uma questão de formação para o trabalho na igreja ou para o trabalho secular. Então, eu estou feliz, estou um pouco nervosa, primeira vez que eu participo de algo assim, mas eu estou feliz de estar aqui. Não precisa ficar nervosa, nós só vamos bater um papinho. Né? Quero dar as boas-vindas a quem está chegando. Eu só quero pedir para todo mundo desligar a câmera e desligar os microfones para nós não ficarmos confusas aqui. Porque, infelizmente, não dá para todo mundo participar de uma conversa assim online. Éramos, inclusive, para ser 3 convidadas e 4 junto comigo. A outra convidada não pôde ir no sábado, e depois eu até me esqueci de perguntar para ela se ela estaria disponível hoje, mas é até melhor, porque a gente conversa um pouco mais. Quando tem 4 mulheres juntas conversando, gente, a gente já teve bate-papo aqui que durou 3 horas. E eu espero que hoje a gente consiga ser um pouco mais sucinta. Então, muito legal conhecer vocês, conhecer você, Milka. Parabéns pelo trabalho na igreja. A gente sempre precisa de pessoas servindo, né? Servindo na igreja, servindo no Ministério Infantil, que é tão carente de pessoas que queiram crescer e abençoar as nossas crianças. Mas agora vamos entrar então no livro. Como é que foi para vocês? Você já tinha lido Shakespeare, Vanessa? Foi o primeiro? Como é que foi para você? Eu li Shakespeare foi na adolescência e eu me encantei por Shakespeare. E eu lembro bem que li Romeu e Julieta, né? Foi o primeiro Shakespeare que eu li. Acho que é normal quem vai se aventurar em Shakespeare. Então eu fiquei um bom tempo sem retomar, né? Eu até tinha comprado o box, uma promoção da Amazon. Eu falei, não, vou voltar a ler Shakespeare. Mas não fiz sozinha, né? Daí, quando eu vi o teu desafio, eu falei, não, é muito gostoso quando você lê, vamos dizer assim, com comprometimento, e você consegue estar discutindo com outras pessoas ali, né? Então, para mim, foi algo muito, muito gostoso, assim, sabe? Eu tentei, como eu tenho outras leituras, outras demandas, eu tentei ler ali semanal, né? Nas 5 semanas. Mas chegou ali no início do 4º ato, eu falei, não sou obrigada a terminar o 5º, porque eu já estava querendo saber o final do Rei Lear. Então, na 4ª semana, eu já finalizei ali o 5º ato. Mas foi uma leitura muito gostosa. Eu até fiz um breve comentário ali na comunidade, no grupo do WhatsApp. Eu acho que traz questões para a gente realmente refletir. Você se surpreende, assim, com o desenrolar da história, com a trama toda, né? E você vê um final que a gente, né, não quero chegar já no final, mas você vê que realmente
vai mexendo com você, de certa maneira, né? Você vai percebendo alguns detalhes ali que vamos dizer assim, que você olha e diz, nossa, como o ser humano chega a fazer isso, né? Ou por que não fizeram de tal maneira? Ou com o próprio Rei Lear, né? Às vezes você olha e diz assim, se revolta com a atitude dele, né? De, como você falou até, Priscila, né? De queremos assim, se aposentar antecipadamente, ele comete o maior erro. Tudo começa ali, né? Se ele não tivesse tomado tal atitude, com certeza não teria nem história para contar, digamos assim, né? Mas foi uma leitura muito proveitosa, muito gostosa, que me fez refletir bastante em vários aspectos, assim, sabe? Tanto na questão da velhice, de como você está envelhecendo, na questão até de você perceber que por mais que ele amava a filha caçula, Cordélia, ele não a conhecia profundamente. Não só ela, como as outras duas, né? Então você percebe que a falta dele, talvez, né? De ficar tão encantado com o próprio, vamos dizer, o próprio status dele, o próprio a fortuna dele, digamos assim, todo o reinado, que por mais que ele amava, ele não a conhecia plenamente por ele rejeitar tão facilmente, né? Por não ouvir um agrado, ele a rejeitou assim de imediato, né? Então, todas essas questões faz a gente refletir, né? Se nós estamos observando as pessoas, principalmente os nossos filhos, nos conhecendo verdadeiramente, não só para chegar numa trama dessa, né? Mas muitas vezes para saber as decisões, as atitudes, aquele determinado momento, você dizer, não, peraí, se ele reagiu assim, ele não é assim, né? Você conhece o seu filho, então essa percepção também você vê que faltou não só no Rei Lear, como no Gloucester, como que é? No Gloucester, né? Então você percebe assim que por mais que eles amavam os filhos, eles não os conheciam de fato, né? E isso entristece muito, né? E para nós assim cristãs a gente percebe assim que nós temos um papel fundamental na maternidade e devemos conhecer os nossos filhos, observar eles. Claro que só o Senhor os conhece verdadeiramente, mas instruí-los da maneira correta a partir daquilo que a gente percebe, né? De errado, e nem sempre, muitas vezes a gente fala, né? De corrigi-los para nos agradar, né? Mas corrigi-los com a intenção de que eles se tornem homens e mulheres que agradem ao Senhor, né? Então, isso realmente faz refletir, assim. Eu vou por partes, Priscila, pode ir? Senão eu já vou falar o livro todo. Eu sou tímida, mas me empolgo, então eu vou tentar me conter. Mas foi ótimo. É realmente porque a gente começa a falar e o próprio nome do livro é o nome do seu protagonista e ele realmente nos marca, né? Por causa dessa imaturidade de um senhor de idade. E a frase dele, do bobo, que marca todos nós, né? Não deverias ter ficado velho sem antes ter ficado sábio. Essa frase, desde que eu ouvi a primeira vez, há muitos anos, ela ecoa, porque eu não quero, eu tenho certeza disso, eu não quero ficar velha sem antes ter ficado sábia. E isso que aconteceu foi escrito por Shakespeare há 500 anos e a gente vê ainda nos nossos dias, né? A gente tem mania de dourar a pílula do passado, mas nem sempre é assim. A humanidade ela é caída desde a criação, desde Adão e Eva. E a gente comete os mesmos erros, e é por isso que os clássicos são também tão importantes. Esse é um dos motivos pelos quais a gente lê os clássicos, né? E como é que foi para você, Milka, a experiência da leitura de Shakespeare? Então, foi a primeira vez que eu li. Eu tô naquele outro grupo, né? No grupo das pessoas que estão felizes por ter conseguido ler e entender. Eu já tinha assistido essa peça num evento da faculdade, bem no Que legal. finalzinho. Mas eu não tinha lido, né? Eu nunca li Shakespeare. A gente sempre pensa que vai ser difícil, que é para pessoas muito inteligentes, enfim. E eu consegui ler, e eu li o livro todo de uma vez, porque eu não conseguia parar. Como ele é pequenininho, né? Eu consegui ler rápido. Eu comecei minha leitura, acho que já na segunda semana, porque eu comprei ele depois, né? E aí, chegou, já tinha liberado a primeira aula. Mas eu consegui ler e depois fui só acompanhando ali conforme você ia destrinchando os assuntos. Eu achei muito legal, muito interessante. E realmente faz a gente pensar
no dia a dia, né, nas coisas da vida. Coisas que até mesmo a gente às vezes faz, né? Por causa de uma birra, o rei Lear tomou uma decisão precipitada e se deixou levar, né, por esse sentimento de um menino birrento. E aí, quando chega nessa parte da frase do bobo, eu lembrei de um versículo de Eclesiastes, né, que fala: melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato que não se deixa mais admoestar. Então, são coisas realmente para a gente refletir e aprender com o erro, né, dos outros. A gente não precisa cometer o mesmo erro que ele. E eu achei muito interessante a literatura clássica tão antiga e tão atual. Essa peça foi escrita muitos anos atrás e se aplica na nossa vivência hoje. Até essa questão que ela mencionou dos pais não conhecerem os filhos, a gente às vezes vejo isso na classe, né? Quando você vai conversar às vezes com a mãe, ela fala: não, mas meu filho não é assim. Então, eu não sei se é porque a criança passa tanto tempo longe, e aí eu admiro muito as pessoas que conseguem fazer o homeschooling, que abriram o coração para isso, né? Eu tenho começado a seguir mais pessoas que praticam, porque eu acho que essa proximidade, esse dia a dia com a criança, faz os pais conhecerem quem realmente são os filhos. Minha mãe, ela tem 7 filhos, né? Eu sou a mais velha aqui de casa. Nós fomos para a escola, mas minha mãe sem saber, porque minha mãe só tem até a 4ª série, sem saber ela praticava o after schooling, né? Como dizem. Então, nós fomos para a escola com 6 anos de idade, já alfabetizados, porque ela nos ensinava com a harpa cristã e com a Bíblia. Então, a gente decorava os salmos. Então, assim, minha mãe conhecia cada um. Ela conhecia exatamente a arte que cada um fazia. Eu acho que só teve uma vez que todo mundo pagou pelo culpado, mas todas as outras vezes, imagina, 7 crianças aprontando dentro de uma casa. Ela conseguia identificar quem tinha feito o quê. Então, quando você vê o rei Lear com 3, eu sei que era um rei, né? Isso para a responsabilidade, um rei e tal. Mas quando os pais estão próximos dos filhos, eles vão conseguir realmente fazer o julgamento mais assertivo do que quem está longe. Então, eu fiz esse link também com quem pratica o homeschooling e aquele que o filho vai para a escola, aí sai da escola, vai para várias outras atividades e chega no final do dia, está todo mundo cansado, a criança, os pais, e às vezes até no final de semana os pais têm alguma coisa para fazer e aí paga alguém para ficar com as crianças também. Então, acho que essa literatura traz essa reflexão também. Então, foi ótima a minha experiência, minha primeira experiência eu achei maravilhosa. Que bom. Continue lendo os clássicos. Agora que foi picada pelo bichinho, ó, você vai ver o quanto realmente eles são imortais. E é por isso que eles fazem parte desse cano. Porque eles falam conosco, eles falam com qualquer ser humano, em qualquer época, porque são ações e sentimentos que são atemporais de fato, que fazem parte de nós, né, da nossa essência, de quem nós somos como criaturas de Deus e seres caídos, cheios de erros e de pecados. Então, realmente os clássicos, eles são indispensáveis na nossa vida. Mas voltando a isso que vocês disseram sobre o fato de Lear não conhecer as filhas, isso fica muito claro lá naquela primeira cena, quando ele se revolta com a forma como Cordélio trata, que foi uma forma muito honrosa, até muito respeitosa. Ela não desrespeitou o pai em nenhum momento, ela só disse a verdade e não bajulou. E ele esperava a bajulação. E aí fica muito claro, gente, ele não, e à medida que a peça avança, a gente vê esse rei não conhecia suas filhas, porque se ele as conhecesse, ele não teria agido da forma como agiu, de forma tão insensata. Ter dispensado a filha mais nova, que era a sua favorita, e eu fico pensando, por quê, né, que Cordélia era favorita? Talvez por ser a mais nova, por ser a caçula, ou talvez Cordélia, nos momentos em que eles estivessem juntos, demonstrasse mais delicadeza, fosse mais amorosa, porque parecia ser mesmo o jeito dela, então ele esperava dela muito mais do que o que ela entregou, que foi sensatez, que foi lucidez. Mas o rei Lear me lembra muito o rei Davi na sua relação com seus filhos, porque quando Davi passa por aquela tragédia, desde que Amnon abusa
violentamente, sexualmente da sua irmã Tamar, e depois Absalão se revolta e vai. Absalão fica 3 anos longe do pai e o pai não vai atrás dele. E a gente vê que Davi também não conhecia seus filhos, né? Ele ele era muito preocupado com o reino e com tudo que ele tinha que fazer e agir como rei, mas não conhecia seus filhos. E o rei Lear nos mostra isso também. Aí a Milca falou, mas nem se compara que ele era rei, né? Era rei, mas ele tinha filhos. E é importante, né? Claro, isso depende muito do tempo, do momento cultural. Quando a gente vê reis e rainhas, em geral, eles realmente têm um afastamento desses filhos, os filhos não são educados por eles, criados por eles, mas não deveria ser assim. E realmente o Rei Lear me faz refletir muito na minha maternidade. E a Milka citou homeschooling, de fato, o homeschooling nos dá essa possibilidade de conhecermos melhor os nossos filhos, né, Vanessa, por estarmos junto com eles, mas se a gente não tiver cuidado, ainda assim nós podemos nos perder e não conhecê-los tão bem, porque às vezes a gente está ali envolvido nas atividades acadêmicas, nas atividades intelectuais, e muitas vezes a gente se esquece do coração. Então, não é só pelo fato de estarmos, talvez, 24 horas com nossos filhos, que nós tenhamos 100% de garantia de que iremos conhecê-los. Cada ser humano é um indivíduo, cada ser humano é uma alma, e há inúmeras nuances dentro de cada alma. E a gente precisa realmente estar atento ao conhecimento dos nossos filhos para a gente não agir como Lia. E então, eu quero entrar com vocês nos outros personagens. Como eu expliquei para vocês lá na primeira aula, a gente está no ano da filha. O primeiro ano que a gente leu Mulherzinhas era o ano da esposa. A gente leu a segunda parte de Mulherzinhas, que se chama Boas Esposas. O segundo ano foi o ano da mãe, a gente tratou muito do papel da mãe. É claro que, na verdade, todos esses papéis, eles se mesclam aí. Eu coloco esses temas para ficar mais fácil para mim na hora de escolher que obras leremos. Mas no ano da filha, e a gente vê 3 filhas, 2 que desonram o seu pai, que são Goneril e Regana, e uma que o honra. E, paralelamente, nós temos ali a história de Gloucester e seus 2 filhos, Edmundo e Edgar. E como é que vocês veem aí? Goneril, Regana. Vamos primeiro falar dos vilões. Então, eu vou comentar um pouquinho. Eu até estava refletindo hoje sobre o Edgar, sabe? Que eu estava pensando, né? Eu falei, embora eu considere também um nobre e veja toda a sua lealdade com o pai no final, tudo, né? Eu me pergunto também, assim, né? Como filha, né? A minha mãe já faleceu, faz 5 anos, mas nós tínhamos algo muito, muito nosso, assim, por exemplo. Ainda que houvesse alguma discordância, a gente não sairia sem estar bem uma com a outra, né? Minha mãe era cristã, então a gente não, vamos dizer assim, não levava, não que não levava desaforo para casa, mas tipo assim, não levava contenda, né? Então assim, não, vamos conversar. Se houve uma discordância, a gente não vai sair brigada, né? Vamos. Não deixava o sol se pôr sobre a ira. Isso, exatamente, era assim. Então eu fico pensando, ainda que o Edmundo fosse, né, o filho revoltado e ele queria não só a atenção e do pai, né? Tipo, que o pai o considerasse como um filho legítimo. Mas eu vejo que ele queria toda a herança, tudo aquilo que era para o Edgar, ele queria que, na verdade, fosse para ele, né? Mas eu, no lugar do Edgar, eu iria dizer assim, não, peraí, como assim meu pai tá bravo comigo? Tipo assim, eu vou conversar com ele. Ainda que ele queira me matar, ainda que ele queira me prender, porque eu vou ver com ele o que causou isso, né, Edmundo? Não, eu não vou simplesmente aceitar uma fofoca, uma intriga, ainda que seja de um irmão, simplesmente dizendo, ó, o pai tá bravo com você, sai correndo, né, se esconde, porque eu diria assim, não, peraí, é meu pai, é minha mãe, eu vou lá conversar, eu iria dizer assim, não tô entendendo o que tá causando isso. Se eu lhe fiz mal, por favor, fala para mim, para que eu possa corrigir, né? Claro que trazendo na nossa época e tudo mais, né?
Mas isso me surpreendeu, repensando hoje sobre os filhos, né? Eu pensei, Edgar, ainda que fosse um nobre, ele não agiu com nobreza diante do pai, né? Ele não foi diante do pai e disse assim, pai, há algo de errado. Meu irmão Edmundo falou que você quer me prender, ele está atrás de mim. Por quê? Há algo que eu lhe fiz? Então, acho que faltou isso de Edgar. Falando dos filhos, né, dos homens primeiro, assim, para ser mais breve. E Edmundo, de fato, a gente vê assim, acho que você comentou até na live, a questão psiquiátrica ali dele, né? Então você vê que realmente ele não só maquinava, como ele manipulava as situações e as pessoas e tudo mais, né? Então você via que o Edmundo é considerado o pior vilão de Shakespeare. Até, assim, pelos especialistas, né? Shakespeare já foi inúmeras vezes estudado, né, ao redor do mundo. Mas ele é pior do que o Iago de Otelo, por causa dessa capacidade dele ali de articular e de pensar e de fazer as coisas por trás, né? porque assim, você vê que pela descrição ele é amável, né? É difícil você olhar e não ver um Edmundo, provavelmente alguém com bons modos, alguém que saiba tratar o outro. Então você vê que assim, a manipulação dele, ela é realmente assim profunda, né? Ele mexe com o sentimento, ele se passa por alguém por um nobre, por alguém que está preocupado, e no mesmo momento ele age pelas costas, né? Então realmente Sedutor, né? sem nenhum. Então, o Edmundo, assim, ele é assustador, né? Que Deus permita eu nunca encontrar uma pessoa dessa, né? Porque realmente ele é assustador, assim, é alguém que de fato ele não só ambiciona as coisas, como ele deseja o mal, né? Então, ele desejou o mal do próprio pai, né? Isso, assim, é algo. Então, a gente trazendo, vamos dizer assim, na questão, né, de você desonrar o quinto mandamento é algo muito grave diante do Senhor, né? Então, assim, você vê, claro que Shakespeare, como você falou, não escreveu a peça, não tem questão de Cristo, não traz esses conceitos, né? Mas se a gente for refletir, há muitos por aí, há muitos Edmundos, né? Talvez não na mesma proporção, mas muitos Edmundos que vão contra os pais, né? É Então, é algo verdade. muito triste. E as filhas mais velhas de Lia, eu as vejo, assim, totalmente pura vaidade, sabe? Por que que eu interpreto dessa maneira? Talvez eu esteja equivocada. Mas por que que eu interpreto? No momento que elas se apaixonam pelo Edmundo. E aí eu olho e digo assim, é pura vaidade. Elas querem assumir o reino não por assumir algo para dizer assim, eu posso fazer algo melhor, meu pai já está velho, eu vou melhorar para o povo, enfim, vou fazer algo para agregar valor. Não, é apenas para, tipo assim, eu estarei mais rica, né? Então, no momento que elas recebem isso, qualquer pessoa, tipo, que ficou abaixo delas já não tem valor nenhum. Então, eu vejo, assim, que as duas agiram por pura vaidade, né? Então, em todos os... Nenhuma delas tinha respeito e a honra para com seu marido, nenhuma delas amavam o seu pai verdadeiramente. Então, você vê, assim, que tudo nelas era algo para que a elevassem, né? E Cordelia eu já vejo assim, realmente, ainda que Shakespeare não a descreve, eu imagino que ela era amável, aquela menina doce, sabe? Que quando via o pai dava um abraço, né? Ainda que o pai estivesse nos seus afazeres, era aquela que sempre demonstrava algum afeto, né? Ou fosse mais simples, né? Até pela vaidade que eu comentei, talvez não fosse uma moça tão buscasse, aparecesse, mas estava ali, presente e não, vamos dizer, presente, mas não querendo ser notada, digamos assim, né? E eu a vejo assim, alguém que realmente honrou seu marido antes mesmo de ser entregue a ele, na própria fala, quando o rei Lear pede, né, uma declaração, e ela diz, como posso entregar todo o meu amor a você, se, né, eu terei um marido e eu preciso dividir este amor com o meu marido, eu não posso entregá-lo todo a você, né? E ela se admira com as irmãs que usam dessa fala, né? E ela já não, ela já foi totalmente honrosa com o seu esposo antes mesmo de ser entregue a ele, né? Muito sensata nas suas palavras. Então, assim, era uma moça muito sincera, né? A gente percebe, assim, de fato, muito amável.
E depois, ao descobrir, né, em Alquente, quando ele manda a carta e avisa ela tudo o que está acontecendo, você vê que ela conversa com o rei, ela não passa por cima do rei da França, do seu marido, né? Ela não toma nenhuma atitude. Ela, como esposa, ela poderia mandar alguns súditos e agirem em favor dela, em favor do seu pai. Mas ela não passa por cima dele também, né? Então, ela o honra duplamente, né? Ela honra o seu marido para que este também ajude a honrar o seu pai, né? Então, como filhas, eu penso dessa maneira, casada, né? A gente, ainda que tenha um mandamento a ser cumprido, a gente não pode passar, quando casados, passar por cima dos nossos maridos, né? Isso também me chamou a atenção da Cordélia, porque ela teria alguma autonomia, ainda que há 500 anos atrás, de mandar alguém em nome dela. Então eu vejo muito assim a questão da honra, e não só de honrar, né? O amor que ela tinha verdadeiramente por Lear, né? Então ela se compadeceu do sofrimento dele, né? De ele ter passado a noite fora, de não ter um teto, né? De ser abandonado pelas suas irmãs. Então isso realmente é algo que nos entristece, e como eu coloquei ali também um comentário, né, no grupo, mas também algo que nos chama atenção para sermos boas filhas, honrar os nossos pais verdadeiramente, não mimando-os, mas estando presente quando necessário, estando presente ali, né, de maneira que venha a cuidar deles, a zelar por eles, né. Acho que... Você sabe que eu não tinha pensado nessa parte da Cordélia ter sido também muito ter feito ainda o seu papel de esposa, né? Ter honrado o seu marido. Achei bem interessante, porque de fato ela não passou por cima dele, hora nenhuma. Ela colocou diante dele o que o pai estava passando, e o marido, que também a honrou desde o início, né? Que aceitou, inclusive, sem dote. Ele então colocou o seu exército para batalhar, para guerrear, mesmo em nome de um rei que não honrou lá atrás, que foi Elia. Então era um casal, apesar do rei da França praticamente não aparecer na peça, ele só aparece lá no começo mesmo, depois na segunda parte, lá em Dover, quando ele voltou para a França por algum motivo, mas é um casal muito honrado, de fato, um casal nobre. Legal você ter trazido isso. E você, Milka, como é que você vê os nossos vilões? Desbloquear aqui. Agora foi. Então, a questão do Edmundo, eu entendi que ele se deixou levar, né, pela emoção da rejeição, pelo sentimento de rejeição, apesar dele ser um filho amado, como você comentou na aula, né? O pai faz aquela chacota com ele, mas ele é um filho amado, dá para perceber ao longo da trama. Só que por conta disso, ele tinha essa natureza, né, que ele deixou também se encher de tudo que era mal, e agiu cegamente em busca do poder. E aí você vê, quando ele simula aquela luta com o Edgar, ele se porta, né, e o pai dele chega perguntando pelo Edgar. E aí ele chama a atenção do pai e fala: olha aqui, estou sangrando. Então, até nessa hora ele queria aparecer, ele queria chamar a atenção do pai. Ele não queria, de fato, só conquistar tudo. Ele queria, igual você falou, conquistar a atenção do pai, e depois ele queria o lugar do pai. Tanto que quando o pai confiou nele para contar sobre que o rei da França já estava, né, em Dove, ele foi e já contou logo para um dos inimigos do pai dele. Então ele não queria só a atenção do pai, ele queria estar acima do pai, ou no lugar do pai dele. E eu acho que o que faz eles se unirem, ele e as duas filhas do rei Lear, é esse desprezo e rejeição pelos pais, que a gente vê que já são mais velhos, né, não são pais novos, e a sede pelo poder. Elas também tinham essa sede pelo poder, tanto que fica subentendido, não tão subentendido, né? A gente vê que os maridos delas já estavam com alguma coisinha ali, só que eles não chegaram a ter confronto porque foram acontecendo outras coisas na peça, mas já tinha um ar de algo que não estava tão bem assim entre eles, por mais que elas fossem cúmplices.
E uma coisa que eu achei interessante também foi quando o Edmundo apresentou a carta, né, falsa para o pai não reconheceu a letra do Edgar. E geralmente a gente reconhece, né, as letras de uma pessoa e de outra. Então, assim, ele não conhecia de fato o filho que sempre foi fiel, que sempre foi parceiro dele ali, foi um filho que a vida inteira o honrou, e não conhecia nem a letra do próprio filho. Ele pergunta para o filho mal, reconhece essa letra aí, né? Claro que ele ia falar que era do irmão dele. Então, eu acho que tem essa questão, de novo, né, dos pais conhecerem os filhos, e o que uniu os vilões aí foi essa sede do poder, a rejeição e a falta de respeito e de honra para com os pais também. Então, acho que isso fez eles se unirem e, no final, não resultou em nada para elas duas, né? Como eu falei quando a Vanessa estava falando, o Edmundo é esse grande vilão, e aquele dia eu tive o insight de falar sobre essa questão psiquiátrica, porque, assim, a gente não consegue, né, pensar em alguém que tenha tantos ardis, assim, e que não haja ali algum distúrbio, alguma doença mental. Eu não sei nada dessas coisas, não sou especialista em nada disso, de psiquiatria e psicologia, mas o Edmundo, ele realmente assusta por isso. Já a Regana e Goneril, eu tendo a concordar com a Vanessa, que eram muito vaidosas. E a gente pode trazer muito para os nossos dias, né? Elas eram vaidosas e vazias, completamente vazias. O que importava para elas era de fato o poder, era de fato a autoridade, porque em momento algum elas se preocuparam com o reino, com o povo da Britânia, com o povo do qual elas seriam, a partir do momento em que o reino é entregue a elas, elas seriam responsáveis por aquele povo. A gente não vê elas hora nenhuma falando nisso. E depois essa paixão aí por Edmundo, que era realmente um sedutor. Eu imagino um Edmundo bem bonito, assim, jovem e com um excelente porte, mas com um coração maldoso, né? E a Goneril e a Regana, elas me lembram, infelizmente, muito jovens dos nossos dias mesmo, né? Não em relação, assim, à maldade com o pai, e isso pode acontecer também, mas muitas vezes uma ambição desmedida e sem sentido, porque é uma ambição para chegar em algum lugar, talvez nos nossos dias seja 15 minutos de fama, ou uma fama na rede social, ou algo assim, e que no final das contas é tudo vaidade, como diria mesmo realmente o rei Salomão. Só que também ultrapassa a vaidade quando a gente vê a maldade de fato nos corações delas. E como eu coloquei em um dos meus posts lá no Instagram, poderia ser qualquer uma de nós, sem a graça de Deus. Porque se nós permitirmos que a maldade que é intrínseca a nós como pecadores, ela tome conta, nós podemos nos tornar uma Regana, nós podemos nos tornar uma Goneril. Quando a Regana, ela é que insufla o marido a arrancar os olhos de Gloucester. E aquilo ali é de uma eu fiquei muito assustada, porque ela, assim, o que Gloucester tinha feito, ele era inimigo delas, ele era inimigo deles ali, mas eles estavam dentro da casa dele. E pelo fato de ele ter ficado do lado do rei, ela faz questão de arrancar-lhe os olhos. Também o castigo que ela dá a Kent, que na verdade não era, ela nem sabia que era Kent, mas era um servo do seu pai, era alguém que representava Lia, e ela faz questão de humilhá-lo. Então, tudo isso, toda essa maldade de Goneril e Regana, depois com o tempo, que eu li o livro mais de uma vez, né? E agora, para o desafio, eu li duas, parece que a gente meio que se acostuma ali com a história, mas quando eu me lembro da sensação que eu tive a primeira vez que eu li, é assustador. É assustadora a atitude delas, de Goneril e de Regana. Parece que Regana,
por causa dessa questão aí de ter arrancado os olhos de Gloucester, para mim ela me assusta mais. Não sei como é que é para vocês. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Eu ia comentar contigo que dentre as duas, a Regana ela me assusta mais, de fato. Não só a questão da maldade de ela própria arrancar os olhos, né? Então você vê assim a frieza dela. Eles tratam Gloucester como um inimigo, porque primeiro trataram o próprio pai como inimigo. Isso já assusta, né? Então assim, o desprezo total pelo pai, né? Ali parece que não há paternidade alguma. E aí ela arranca os olhos. Quando o marido morre, a gente também não vê nenhum sentimento. Hora nenhuma. Nenhuma hora, tipo assim, de ela dizer, ó, eu estou saindo de cena porque eu estou em luto. Então você vê que ela já, tipo, se alguém, né, quando ela descobre o interesse da irmã, bem, se alguém tem o direito, essa sou eu. Uhum. E, sabe, sem luto, sem compaixão, sem nada, né? Então realmente a frieza dela é algo assustador, assim, né? A maldade ali é algo, assim, muito, muito evidente, assim, né? Então, para ela, acho que é aquela coisa, né? Desde que eu esteja lucrando, desde que eu esteja bem, não importa os outros, né? Não importa quem eu venha a ferir, né? É o que ela quer. Ali quando o marido morre, ela só quer o Edmundo, né? Ela não pensa, a gente não vê realmente, como você falou, não vê luto, não vê nada. E é ali, quando elas começam a disputar entre si, pelo amor de Edmundo, né? Coloco amor entre aspas, porque elas estão ali completamente seduzidas por ele. E, e é muito o retrato dos nossos dias, assim. É claro que era o retrato dos dias de Shakespeare também, é o retrato da humanidade sem Cristo, né? Da humanidade caída. Ali é cada um por si, cada um pensando em si, no seu poder, na sua possibilidade de crescer, de ser melhor que o outro. Você tem alguma coisa para falar sobre isso, Milka? Sim, e também o Edmundo, ele estava sendo o melhor dos dois mundos da maldade, né? Ele estava sendo disputado pelas duas, ele não tinha, ele não entendia para nenhum dos lados, o que ele queria era tirar proveito da situação mesmo. Então ele não gostava nem de uma nem de outra, ele gostava dele mesmo e da possibilidade que ele tinha de chegar, de alcançar o seu objetivo, né? De chegar ao poder. E eu também entendo que a Regana, ela era um pouco pior do que a irmã, até mesmo quando elas começaram a diminuir o séquito do pai, né? Acho que ela que falou primeiro, para que você precisa de um que seja? Você não precisa de nenhum soldado, porque a irmã dela tinha dado 50%, e ela deu 0 para ele. Então, isso fez com que ele ficasse daquela transtornado, né? E saiu no meio da tempestade, ele perdeu totalmente ali o rumo, porque não esperava que as filhas fossem fazer tamanha maldade. Então, realmente traz para os nossos dias para a gente não se deixar levar, porque às vezes a gente não vai chegar nesse nível, né, de arrancar o olho de alguém, mas no ambiente de trabalho a gente quer subir, a gente quer crescer na empresa, e espiritualmente falando, pode ser que a gente faça alguma maldade, sim, também, algo que seja grave, né? Então, eu acho que os três ali foram muito ardilosos e realmente é assustadora. É assustador quando a gente imagina a cena, porque você deu essa dica no início, né, no primeiro vídeo. Como é uma peça, imagina o local e tal, e eu fiquei imaginando a cena terrível, assim. Você vê uma mulher puxar a barba de um senhor, né, que já representava muito desrespeito, e ela arrancar, com tamanha ferocidade, arrancar o primeiro olho e impulsionou o marido a continuar o serviço. Então, para a gente aprender e ficar vigilante e não cometer essas mesmas coisas aí proporcionalmente no nível que a gente está. É muito sangrenta a peça, né, gente? Quando a gente traz, assim, realmente a imaginação para trabalhar e começa a imaginar, e imaginar no palco, ou imaginar até fora do palco mesmo, como se fosse ali um descampado de fato, ou um palácio de fato, e ali o Gloucester perdeu os dois olhos, serem arrancados os olhos, depois ele sair completamente cego, um homem que até 2 horas atrás era um nobre, e agora não tem nada. E ele andando a esmo, com o velho guiando, e depois o final da peça, que a gente vai falar daqui a pouco mais vagarosamente, mas é muito sangrenta mesmo, né? É meio assustador, assim,
tudo que o Shakespeare coloca em cima do palco. E por falar na cegueira, né, na cegueira do Gloucester, foi uma das coisas que eu coloquei no guia de leitura. Eu acho que eu até comecei o guia assim, que é uma peça sobre a cegueira. A gente já falou um pouco sobre a insensatez de Lear, mas também a cegueira pelo fato de ele não conhecer as suas filhas, e a cegueira também de Gloucester pelo fato de ele ter se deixado levar pelas falácias de Edmundo também, assim como Edgar não questionou, né, Vanessa? O Gloucester também, assim, ele não questionou em nenhum momento, ele simplesmente acreditou do que o Edmundo dizia. E eu trago assim um pouco para os nossos dias que muitas vezes a gente acredita na notícia, a gente acredita no que nos é contado, sem questionar, sem perguntar, sem ir atrás, e muitas vezes os nossos olhos estão nos mostrando outra coisa. E se o Gloucester tivesse acreditado nos olhos que até então ele tinha, ele teria duvidado, mas o meu filho Edgar, jamais. Porque até então Edgar nunca tinha dado motivos para desconfiança. Como é que vocês veem isso, essa parte aí da cegueira? Que depois, ironicamente, ele deixa de ser cego quando se torna cego. Não, esse eu até coloquei, eu acho que foi um pouco o ápice ali, porque ele já começa, no momento que ele de fato fica cego fisicamente, ele já começa a enxergar, né? Então, essa questão que você colocou, eu realmente coloco para a nossa vida, né? Muitas vezes a gente se deixa levar ou por uma fofoca, ou por uma observação, opinião, nem é fofoca. Às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto de fulano. Uhum. Aí você também não gosta, mas por quê? Sabe que eu não sei? Tipo assim, né? Claro que a maturidade vai também trazendo, né? Você vai mudando. Mas para refletir mesmo, de fato, muitas vezes você vai cuidar para não ir com a opinião dos outros ou com as percepções dos outros, né? Então, de você ir a fundo mesmo. Não, peraí, se há uma fofoca, até mesmo em relação a nós, né, Priscila, eu penso às vezes, ou você descobre uma fofoca por um terceiro e vem, passou já por tanta mão que você diz, não, peraí, quem fez a fofoca? Então, vou conversar com ela. Então, eu vou lá e vou dizer assim, ó, soube disso, está nesse nível já, vamos conversar o que há, né? Há algo de errado, e você muitas vezes buscar isso, né? Mas e cuidar, porque assim, né? Às vezes essa questão, por exemplo, o Glaucia, né? Pela fofoca, pela intriga do Edmundo, ele já se deixou dominar pela ira, pelo próprio filho, né? Então ele não teve um momento de colocar na balança, que nem você falou, de refletir. Ele simplesmente se deixou dominar de tal maneira pela ira, que a ira o levou até aquele momento, né? E toda a confiança que ele tinha no Edgar para que fosse o herdeiro oficial, ele depositou no Edmundo cegamente. Então, assim, ele em nenhum momento ele observou a atitude dos dois até então, né? Ele não, o Edmundo tá certo, você de fato é o meu filho preferido, e, né, e ignorou o Edgar, né? Então, mas trazendo para a nossa realidade, são essas questões, né? De intrigas, de fofocas, de você não acreditar em notícias, de você se deixar levar muito pelos outros, né? Mas eu acredito que sim, se a gente olhar com os nossos olhos, se a gente até então observar e dizer, não, mas aquela pessoa, eu não tinha essa impressão dela, não é isso. Não importa a fofoca. Eu vou até conversar com ela, olha, estão falando isso de você, algo de errado, né? Vamos tentar resolver isso. E nos nossos dias, principalmente no meio cristão, assim, a gente se entristece muitas vezes de você ver que a fofoca é algo tão, tão terrível, né? Que Deus abomina, né? Então você vê que assim é um pecado como de feitiçaria. E você vê que isso muitas vezes destrói igrejas, derruba pastor, membros se afastam. Então você vê que é algo realmente que assim se a gente não cuidar, se a gente não estiver assim buscando no Senhor, pode desgraçar uma vida de fato, entende? Então é algo realmente a se pensar e considerar na nossa vida, né? Trazendo isso, não se deixar levar pela fofoca, pelas intrigas. Nossa, é verdade. Muito bom. Como a gente se deixa levar. E quando vê, já está ali misturado no miolo do negócio, não parou para pensar, e pode acontecer como aconteceu com eles, né? Claro, não uma tragédia tão grande, perder os 2 olhos,
mas ali eu acho que o Shakespeare quis chocar mesmo, quis chocar o leitor, quis chocar o espectador, porque é fantástico, eu acho genial esse negócio. Ele passa a enxergar exatamente no momento em que ele perde os dois olhos. Como é que foi para você, Milka? Sim, eu fiquei impressionada também com essa parte, né? Quando ele fala, meu filho Edgar, você foi injustiçado. E eu fiquei pensando na falta de inteligência emocional, talvez, da parte dele, né? A cegueira emocional refletiu na cegueira física. Porque se lá atrás ele tivesse não se deixado levar pela intriga e pela fofoca, e levasse para o campo da dúvida, né? Será que de fato meu filho Edgar fez isso? Os olhos dele, os olhos físicos teriam sido abertos e ele não chegaria a perdê-los. Mas eu entendi isso, que às vezes a cegueira emocional pode levar a gente à ruína, né? Então, eu ouvi uma frase uma vez que os olhos acreditam em si mesmos e os ouvidos acreditam nos outros. Então, isso faz a gente entender que nós devemos investigar as coisas. Então, o que a gente escuta, né, das outras pessoas, a gente tem que ir atrás, né, para poder saber se é verdade, se não é, e fazer o julgamento correto. Então, foi muito impressionante, porque no mesmo instante que ele perdeu os olhos, ele ganhou a visão, né? E foi isso que eu tirei, assim, de lição dessa parte. A gente estava falando do Edgar, a Vanessa trouxe esse novo ponto de vista lá no início da nossa conversa, de que o Edgar, ele no mínimo deveria então ter chamado o pai para uma conversa para saber o que estava acontecendo, não sair fugido como ele saiu. Também nunca tinha pensado nisso. Olha o tanto que é bom a gente ler em conjunto, né? Porque umas enxergam algumas coisas que a outra não enxergou e nos ensinam e nos ajudam também. Mas o Edgar é o meu personagem favorito da peça. E eu tô grávida, né? Eu não sei se é menino ou menina. Mas se o meu marido concordar, eu quero que se chame Edgar. Não por causa desse personagem, é um nome que eu sempre gostei, mas só que o meu marido não gosta muito, então não sei se vai rolar. Mas eu tô falando disso porque eu quero entrar agora nesses personagens nobres aqui da peça, que são Edgar, Cordélia e Kent. Inclusive, eu fiz até um post sobre o Kent, porque eu acho que ele é um personagem assim coadjuvante, mas que brilha a peça toda, porque essa lealdade que ele demonstra, ela é realmente inspiradora. Uma lealdade, lealdade de quem realmente anda com reis, lealdade de consortes, lealdade de cavaleiros, né? A história nos conta um pouco sobre essas pessoas que caminham ao lado de reis e rainhas. Agora, com a morte da Rainha Elizabeth, ela me trouxe também muitas reflexões sobre essa peça. Não sei se vocês também trouxe algumas coisas da peça de volta. Eu tenho assistido aquele seriado The Crown, que conta um pouco da história da Rainha Elizabeth, e o marido dela, o príncipe Philip, ele tinha também um amigo que era leal, que na verdade era o padrinho dele. Eu não sei se vocês já assistiram. E ele, quando ele morre, o príncipe sente muito. E é como se fosse um Kent, assim, na vida dele. E eu acho que essas pessoas, reis e rainhas, ou pessoas que ocupam cargos tão altos e tão importantes, elas precisam de, é, de companheiros assim, nobres como Kent, nobres como Kent, bons conselheiros como Kent, porque Kent deu um bom conselho ali para ali no início, e ainda que ele não tenha ouvido, Kent sai e volta com outra roupagem, fazendo assim, continuando como servo. Ele era um servo vestido de nobre. Depois ele se tornou um servo vestido de servo. E é assim que o servo serve. Ele serve independentemente da sua posição, independentemente do cargo que ele ocupa, da sua importância ou não importância. E Kent é leal a Lia até o fim. Inclusive, ele diz que muito provavelmente ele vai morrer também,
a gente não entende muito bem como ali no final da peça, mas que o meu rei me chama, então que se Lia morreu, até morrer, eu vou morrer com ele. E eu penso muito na nossa fidelidade como servos de Deus, cristãos. Será que temos sido fiéis como Kent? Será que temos sido fiéis na posição de nobreza, na posição, numa alta posição ou numa baixa posição? Temos sido fiéis ao nosso rei, como Kent foi fiel a Lia? Então, quero falar um pouquinho de Kent, a gente já falou um pouco, então acho que a gente pode falar um pouquinho mais de Kent. Eu até comentei lá no grupo, para mim, Kent foi o personagem que mais se destacou em relação à nobreza, assim, né? Porque o meu ponto de vista é esse? Porque lá no início, quando o rei Lear comete a loucura, né? De desprezar Cordélia e exigir que ela né, fizesse um discurso melhor e tudo mais, e rejeita ela, e a entrega, assim, sem dote algum para o rei da França, Kent, ele não mede as consequências a ele próprio, mas ele alerta o rei às consequências daquilo que ele serve. Então, assim, a quem ele serve, né? Então, ele tenta alertá-lo de todas as maneiras, ainda que ele sofresse alguma consequência. Então, assim, eu vejo nele assim, não importa se eu vou sofrer alguma consequência, mas o rei está errado. O rei não está enxergando, o rei não está vendo, compreendendo o que a sua filha Cordélia está falando, que é muito mais belo, que é muito mais sensato, que é muito, né, mais sincero. E ainda que ele né, o rei, ele o despreza ali também, manda que ele se afaste e tudo, o compromisso que ele tem com o rei vai além do que ele pensa do próprio rei. Então, isso eu achei muito belo, sabe? Então, assim, ele não coloca as atitudes do rei acima, mas quem de fato é o rei, né? Então, essa questão de lealdade, assim, daí eu trago para nossa vida, né? Eu penso no nosso marido muitas vezes, né? Digo assim, no sentido até geral, assim, né? De que muitas mulheres, por exemplo, elas honram o seu marido, né? Ainda que este muitas vezes não servem ao mesmo Senhor, ainda que esse não cumpre o seu papel. Então você vê, assim, essa questão de cumprir um papel ao qual você foi chamado, independente se o outro está desempenhando de fato o papel dele, né? Então, para mim, Kent, assim, ele chama atenção nisso, sabe? Ele não olha para a atitude do rei Lear, ele é fiel ao rei porque ele fez um juramento, provavelmente, ele vai cumprir aquilo que ele se propôs. E ele vai até o final, né? Ainda que o rei, por exemplo, fica na sua loucura, ele poderia dizer, bem, já não é mais aquele rei, né? Então deixe-o entregar a sua própria loucura, a sua própria demência. Uma hora ele vai... Mas não, ele cuida e preserva daquele rei a quem ele prometeu lá atrás lealdade. Então isso é muito belo. E eu fiz a Priscila, eu também pensei assim, muitas vezes, se nós, diante de Deus, né, uma diversidade qualquer, a gente se mantém firme, né, ao nosso Senhor, né, se a gente mantém firme, eu estava lendo até aquele livro vou só comentar rapidinho da Shema, Promessas Bíblicas, e tinha um pedacinho ali sobre o dia do Senhor, sabe? Eu achei muito lindo, porque ele trouxe exatamente essa questão. O rei chama um comerciante, que ele precisava resolver algumas questões no domingo, no dia do Senhor, e só que o comerciante era cristão, porque o rei queria sair já na segunda pela manhã. Era uma história bem curtinha, mas me fez pensar e relacionar o rei Lear ao Kent, né? Então o comerciante fica naquela, nossa, mas será que eu vou não cumprir né, ao mandamento que o meu rei de fato me ordena para atender o outro rei? E ele não vai. Mas ele se propõe a ele mesmo, a segunda-feira, logo cedo, estar lá diante do rei, né? E o rei questiona ele. E ele diz, o meu rei me chamou. Daí, na verdade, foi o príncipe. Daí ele diz, nossa, meu pai lhe chamou? Não, não, o meu rei. Ele falou, o meu rei mandou eu guardar o domingo, né? O dia do Senhor. E eu não poderia falhar com o meu rei. E o príncipe diz assim, não, então eu não vou questionar você está certo. Então você vê o quanto Deus honrou, né? Uma história verídica até que ela coloca ali.
Então é algo muito belo, sabe? E me faz pensar assim, até em que ponto nós honramos o nosso Senhor. Com as nossas atitudes de, muitas vezes, a gente se sentir injuriado ou, ou propenso a fazer um comentário, mas será que aquilo vai, de fato, de agrado ao nosso Senhor? Será que convém eu me manifestar? Será que convém eu, né? Muito melhor eu manter a minha fidelidade, honrar ao meu Deus, do que tentar questionar, ou brigar, ou me expor de certa maneira que não vai trazer glória nenhuma ao nosso Senhor, né? Então, o quente para mim chama atenção essa lealdade, independente de quem é o rei Lear, sabe? Ele se comprometeu, e para mim ele, tipo assim, não importa se o meu rei cometeu algo de errado, se o meu rei está louco, mas eu vou servi-lo até o fim. Então, para mim, o quente. O Edgar, claro, eu vejo também como nobre, porque ele guiou seu pai no pior momento do seu pai, independente de tudo, né? Ele poderia ficar triste pelo pai ter dado ouvidos ao Edmundo, mas ele o guiou, né? O guiou, o livrou da própria morte, que o pai queria morrer, então ele enganou, como você falou, a gente tem que imaginar que ali realmente o engano fazia parte, né? E ele se revela só no final, né? Então é algo muito belo, assim, muito belo. E a gente não pode dizer também a própria, é claro que não são súditos, né? Mas a fidelidade da Cordélia também ali de honrar o rei, né? Não só como filha, mas o rei, porque uma das intenções dela de o rei da França e tudo mais era restituir o reino, né? Então você vê a fidelidade em relação ao próprio rei também, né? Não só ao pai, porque ela poderia ir lá salvar o pai e levar para sua casa, né? Mas ela não fez, ela queria lhe entregar o reino de volta, né? Isso, para nós que não nascemos numa monarquia, que não vivemos uma monarquia, é um pouco mais complicado de compreender, porque essa fidelidade é uma fidelidade à coroa, né? Não é uma fidelidade à pessoa de Lia, mas é aquilo que Lia representa quando ele carrega aquela coroa, né? Ele representa ali a autoridade daquele país, daquele reino, né? Ele é a coroa que é importante e não o próprio rei Lear como pessoa. E só um minutinho, gente. Ela tá prestando atenção em tudo aqui, gente. Tô morrendo de rir. Primeiro ela falou assim, eu tava falando da fidelidade, só que ela falou igual Ruth. Falei que Ruth, mas igual a Ruth da Bíblia, foi fiel a Noemi. Ela tem 5 anos. Agora eu tô falando de coroa, ela é igual a Estevão, porque Estevão significa aquele que carrega uma coroa. Então, tá aqui participando. Eu tava falando sobre isso, né? Que a gente não compreende esse papel que a coroa exerce, como ela é importante. E ele é uma fidelidade realmente ao legítimo portador dessa coroa. Porque ainda que Lia tenha entregado espontaneamente essa coroa, dividindo ali entre Cornualha e Albânia, ou Regana e Goneril, Kent entendeu que ele estava fora do seu juízo perfeito e que a coroa não pertencia àqueles dois, porque se tivesse sido passado ali realmente da forma correta, se Lia tivesse morrido e ali o sucessor dele, certamente Lia seria fiel ao sucessor que fosse que tivesse sucedido de maneira legítima. Mas como não foi legítimo, ele considera o verdadeiro rei Lia. E ele continua sendo fiel a Lia. E eu acho isso, assim, belíssimo. Como a Vanessa falou, Kent nos ensina demais. Porque, independentemente das atitudes de Lia, ele estava ali. Querendo trazê-lo à lucidez, querendo trazê-lo à realidade. E ele podia ter falado, chega, já me expulsou mesmo, vou embora, não tenho nada a ver com isso. E ele foi fiel ao seu juramento, aquilo que ele disse que ele faria, ele fez. E nós carecemos de homens leais e nobres como Kent nos nossos dias, né, Milka? Sim, e uma coisa que a Vanessa falou, que eu também pensei, né? Ele não, quando o rei começou a destratar a Cordélia, ele começou a falar com o rei, né?
independente do que poderia acontecer com ele falou a verdade. Então, por mais que ele fosse fiel, por mais que ele amasse o rei, eu entendo que os três agiram em amor, tanto Edgar, Cordélia e o Kent. Ele não... O amor é isso, né? É falar a verdade. E ele foi até o limite que ele poderia, até ser expulso. E você vê que ele se despe de toda aquela honra de um conde para continuar servindo ao rei, para continuar servindo aquele a quem ele acreditava que, de fato, por mais que tivesse entregado a coroa, ele era o dono da coroa, né? No caso, continuava sendo o rei Lear. E ele agiu em humildade, porque ele se colocou em risco pela vida do rei. Quando ele sofre o castigo lá pela Regana e o marido dela, ele se colocou em risco, né? Ele ia lutar com o servo delas, qual o nome dele? Esqueci o nome De quem? O servo da Regana e da Goneril. Osvaldo. Osvaldo. Ele ia lutar com o Osvaldo pela honra do rei, porque o Osvaldo havia destratado o rei anteriormente na casa da Goneril. Então, assim, você vê que ele foi verdadeiro, ele agiu com honra, com humildade, foi humilhado e mesmo assim se manteve ali fiel durante todo o tempo. E uma outra coisa interessante que eu achei também, ele sabia o tempo certo de agir, porque quando ele encontra Cordélia, lá depois que ela recebe a carta, né, ela reconhece, e ele fala assim, ó, ainda não é hora de eu tirar o meu disfarce. Então ele sabia exatamente o tempo certo que ele deveria se revelar. Eu não tinha pensado na questão que você falou, Priscila, dele, o meu rei me chama. Eu não tinha eu fiquei sem entender essa parte, só fui entender depois que você falou no vídeo mesmo, na aula. E realmente, ele amava tanto o rei, ele servia, né, por interesse assim, de coração, e ele ia seguir o rei até o fim. E em relação a Edgar, eu vejo que ele não guardou mágoa do pai, ele foi também nobre, né? Agindo ali. E você vê que quando ele fala com a plateia, ele sente mesmo, né? Ele por pouco, ele não revela o disfarce. Imagina o quanto deve ter sido difícil ele se manter daquela forma para conseguir, primeiro, ficar vivo, né, inicialmente, e depois para ir cuidando do pai. Então, a gente aprende que, apesar das coisas conflitos, apesar do que as pessoas podem fazer conosco, no caso, o pai dele, né, expulsou ele de casa, pela morte, ele devolveu com bondade e honestidade. Então, acho que isso é uma coisa também que a gente pode aprender, ainda mais em relação aos nossos pais, né? Às vezes a gente tem uma criação um pouco difícil, e na velhice os pais precisam da gente, e nós devemos agir como Edgar, cuidar, levar pelo bom caminho, honrar, né, como a Bíblia fala. Aqui em casa a gente não teve um bom relacionamento assim com meu pai, mas Deus restaurou a nossa família, mas o pai estava bem velho já, bem assim, já próximo, né, de partir. Mas a gente fez a nossa parte como cristãos, a gente aprende que nós precisamos sim perdoar. E quando eu vi o Edgar fazendo isso, eu lembrei de que a gente tem que cuidar, a gente tem que tratar com amor e com honra os nossos pais, independente do que eles tenham feito, né, durante assim a jornada da nossa vida. E a Cordélia, ela é um exemplo assim, né? Eu acho linda a atuação dela, por mais que ela não apareça muito, ela aparece lá no início e depois no final, realmente ela faz ali um papel grandioso de voltar, de deixar o seu país e sabendo que ela poderia sim morrer, né? Porque ela, conhecendo as irmãs, eu acredito que ela sabia que teria uma guerra, que ela não ia pegar as coisas fáceis, e mesmo assim ela se colocou na luta para tentar conquistar o reino e devolver ao seu pai. Então, ela realmente foi uma mulher forte e que, de fato, carregava o amor que o pai dela tanto queria ver na bajulação das outras filhas, estava com ela, né? A filha mais simples, que não tinha tantas palavras bonitas, mas que com o ato, com a ação, que amar é agir, né? Não tem como a gente falar que ama e não fazer nada. Então, ela demonstrou de fato que o amava
e deu a vida, né? A vida dela foi tirada nessa tentativa aí de retornar o pai ao lugar que era dele, de honra. Então, é isso que eu vejo nos É três. engraçado que ela parece tão pouco, mas ela é tão marcante, né? Que ainda que ela tenha aparecido só um pouquinho lá no início da peça, parece que ela permeia toda a peça. A gente não esquece da Cordélia. Enquanto a gente lê, enquanto a gente vê todo que a presença de Cordélia paira ali por toda a peça. Não sei se vocês tiveram essa sensação. E depois ela volta, e a gente fica, cadê a Cordélia, né? Cadê a Cordélia? Ela tem que voltar, ela tem que aparecer. E quando ela aparece sempre tão nobre, tão lúcida, tão bela, a ponto de ela poder ser realmente comparada a Cristo. É claro que guardadas as devidas proporções, como eu falei para vocês nas aulas, mas ela realmente, a forma como ela se sacrifica, que ela mata o próprio eu, ela deixa de se importar com quem ela é, pelo favor daquele que a tinha desprezado, né? Por quem a tinha colocado em opróbrio mesmo, em vergonha. Ele tinha entregado ela sem dote para o primeiro que apareceu ali, entre aspas, porque o outro que, não sei se vocês lembram, tinha também lá um outro que falou: ah, não, sem dote eu não quero. Ainda mais depois de tudo que aconteceu, de tudo que eu presenciei aqui. E ela é entregue assim, e ainda assim ela não leva em conta absolutamente nada, nenhuma dessas humilhações. Ela, inclusive, persegue o pai para que a ele seja restituída a honra, restituída a autoridade, restituído tudo que lhe havia sido tirado. Então, eu acho que é por isso que é pertinente mesmo essa comparação de Cordélia com Jesus nesse sentido. Vocês acham que realmente faz sentido a gente falar isso? Sim, eu acho que faz todo sentido, porque assim como Jesus fez isso por nós, né? Não sendo merecedores, ele deixou tudo, deixou o seu trono de glória e veio para se entregar pelas nossas vidas. Eu não tinha visto isso também, foi uma outra coisa que se pontuar, não tinha visto por esse ângulo, mas depois, quando você falou na aula, eu fiquei pensando que realmente faz todo sentido e se encaixa perfeitamente na nossa vida cristã. Então, a literatura clássica nos ensina, né? Ela faz esse link aí com a vida cristã e faz a gente resgatar os valores, os princípios, as verdades da Bíblia. Muito mais do que a gente imagina. Eu não tinha pensado até também ver você comentar, mas eu também achei relevante essa observação, porque ela abdica de tipo assim, todo o querer dela. Ela poderia estar muito tranquila na França. Ela foi rejeitada, ela não recebeu dote, o pai dela, as irmãs assumiram o trono, mas ela abdica de tudo, né? Inclusive do conforto, com um só sentimento, né? De ver o pai bem, de ver o pai restituído, o seu reino e tudo mais, né? E, e fazendo dessa comparação com Cristo, eu penso o seguinte, né? Que é como o próprio Cristo abdicou, né? Usurpou ser igual a Deus, sendo vindo em homem, né? Como homem. E como ele nos fala, né? Para sermos imitadores dele, né? Então eu não acho, vamos dizer assim, eu acho relevante porque de fato é esse entendimento que a gente tem que ter, né? Sermos imitadores de Cristo, né? Discípulo é isso, né? Imitar a Cristo, ou seja, nós também não estarmos aqui em vão só para requerer aquilo que achamos que devemos ter por direito, né? Mas de querer que o evangelho seja cresça, que seja pregado verdadeiramente, os nossos filhos cresçam para a honra de Deus. Então você vê que de fato é abdicar muitas vezes do nosso querer, da nossa vaidade, das nossas ambições, do nosso conforto, que nem eu via você, Priscila, falando: eu acordo às 5 horas da manhã com 3 filhos na espera do quarto, né? E sim, a gente comete algumas loucuras para alguns, né? Então, assim, às vezes a gente tem que passar a noite em claro para atender certas demandas. Claro que não é a rotina, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a gente tem que abdicar de certos confortos para que a gente atenda certas demandas e tudo mais, né?
Então, de fato, é isso, né? Que sejamos imitadores e não estejamos almejando as nossas próprias intenções, os nossos próprios sentimentos, emoções. Acho que alguém abriu. E é tão bonito. Tem algum... A pessoa tem algum... Eu consigo aqui, pronto. Tava dando eco, né? Mas é tão bonito de ler, de ver o que Cordélia fez, a forma como ela agiu, é emocionante, mas quando a gente realmente, igual a Vanessa estava aqui falando, a gente trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, a gente abrir mão do orgulho, especialmente, é muito difícil, né? Porque eu vou fazer o que para aquela pessoa? Ela simplesmente me desprezou. E é o que Cristo, ele espera de nós, né? Não no sentido de que ele espera que façamos, mas que ele requer de nós, como ele fez por nós. Então, acho que fica realmente isso para nossa reflexão, porque eu acho que se a gente for olhar realmente a realidade, é muito mais fácil sermos Regana e Gonerill do que sermos Cordélia. É muito mais é muito mais natural, obviamente, por causa do nosso pecado, a gente agir como elas, do que a gente ir contra a nossa natureza pecaminosa e agir como Cordélia e nos entregarmos como sacrifício, né? E ela, no final das contas, ela realmente se entregou, né? Ainda que não tenha sido espontaneamente, mas ela morre. E é o que assusta muita gente, como eu falei lá na última aula, mas ela morreu, né? A gente, é uma tragédia, né? Então, assim, não é que era esperado, mas ali aconteceria alguma coisa que realmente era para chocar. E aí a gente começa a questionar, especialmente acho que não cristãos, começa a questionar a justiça de uma maneira geral. Existe justiça no mundo? Então ela fez tudo certo, se sacrificou ainda e tal, e aí ela ainda morre no final. Mas a nossa recompensa não é terrena, a nossa recompensa é eterna, e a morte ela não é uma punição. A morte ela é uma punição lá para o pecado, que nós sabemos, mas nós que vivemos no mundo, a gente sabe que a morte ela é simplesmente parte da vida. E assim como como eu disse, né? Eu estava lendo Eclesiastes quando eu gravei aquela aula. O sol nasce para todos, para bons e maus, e a morte chega para todos, para bons e maus. Então, acho que nos ensina muito isso. Quem leu Anne de Green Gables, eu fiz até o desafio em janeiro, vai se lembrar de que a Anne gostava de ser chamada de Cordélia. E é uma referência a Shakespeare, né? É uma referência a esta Cordélia. Como a literatura também conversa. Então, a gente lê um clássico infanto-juvenil que cita um clássico adulto, que cita uma tragédia, e às vezes passa batido. Então, por isso que é importante que nós continuemos lendo os clássicos, porque cada vez mais a gente vai conseguir ouvir essas conversas, que a gente até, na educação clássica, chama mesmo de conversas clássicas, né? Que são, nós estamos nos ombros de gigantes, enquanto esses gigantes estão conversando, e a gente está ali, podendo assistir a essas conversas. Eu acho isso fantástico. Quero saber se vocês têm mais alguma coisa para colocar, meninas, que a gente não tocou, que a gente não falou. Eu falei para você, a gente nem vê o tempo passar, já tem só de gravação 1h20. Não, para mim, acho que a gente conversou, acho que cada ato ali foi comentado, né? E foi muito bom mesmo. Eu só tenho a agradecer, Priscila. Foi um momento muito gostoso, 5 semanas aí que foram proveitosas e enriqueceu bastante, né? Em todos os aspectos, não só na literatura, no conhecimento, mas dessas reflexões, né? Que eu acho que é muito, muito válido, né? Graças a Deus. E você, Milka? Eu queria pontuar também a questão desse final chocante, né? Porque a gente está acostumado. Eu tinha até esquecido que estava lendo uma tragédia. Tem tanta ação que a gente fica, quando chega ali no final do quarto ato, a gente fica esperando, eles vão se encontrar, vai acontecer uma coisa boa, né?
E aí, de fato, quando vem a morte, que é a realidade, enquanto a gente estiver aqui nesse plano caído, a morte é uma realidade. Então, a gente fala assim, de fato, a vida é assim. Às vezes a pessoa vai seguindo e quando não vai ter a recompensa aqui, né? É o que a gente vê na vida dos missionários, na vida dos apóstolos, dos cristãos lá do primeiro século. A recompensa é na eternidade, porque eles fizeram o bem, fizeram o que é certo e vão receber de Cristo a recompensa. Então, achei chocante, intrigante, muito, muito interessante. Como foi a minha primeira leitura, eu fiquei assim, nossa, que legal, que diferente, né? A gente esperava uma morte até ia, né? Mas de tantos assim, realmente é o que mais acho que impacta, né? Impacta. Mas é aquilo também que eu falei, tipo de um recomeço, um ciclo que tinha que começar. O caos reinava. E muitas vezes são necessários sacrifícios para que a ordem ela se restabeleça. E foi por isso 603, conversando sobre ela e vendo quanto ela fala conosco. Meninas, muito, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, tanto no sábado quanto hoje. Agradeço a quem está aí também assistindo. Essa gravação vai para os grupos, vai ficar até quinta-feira, e depois tudo que foi gravado vai ser retirado, e quem vier para o clube vai ter acesso não só a essas aulas, mas também a todas as outras, de todos os outros livros. E agora a gente começa a Emma, de Jane Austen, que é um livro muito mais leve, mas nem por isso menos profundo, porque também é um clássico e também continua falando conosco em outras áreas, mas também fala. Então, se vocês quiserem deixar aí mais algum recadinho, falar tchau para o pessoal, vamos encerrar. Eu quero agradecer você pela oportunidade de a gente ter acesso a esse conteúdo de uma forma gratuita, né, que foi esse do Rei Lear. Então, assim, muito obrigada pela doação, pela disponibilidade, pelo desprendimento, né, e dar o seu tempo para gente, com 3 crianças pequenas, estando grávida do quarto, a gente sabe que não é fácil. A minha rotina, que não sou mãe, já é uma rotina puxada, eu fico imaginando das mães, né? Então, que Deus possa te recompensar. Eu agradeço de coração. E eu anotei essa frase que você falou no sábado, que as mortes precisaram acontecer para que a ordem fosse restabelecida. Então, assim, a morte de Jesus, ela precisou acontecer para que, né, a ordem fosse restabelecida. Então, eu estou muito grata por ter participado. E é isso. Um beijo e obrigada. É isso mesmo. Essa observação tua final foi de fato muito boa, né? Isso precisou morrer, realmente, assim como no Rei Lear. Mas muito obrigada, Priscila, de novo. Obrigada pela oportunidade, é muito gostoso mesmo. E realmente, como você comentou, tem um diferencial. Eu acompanho outras pessoas que propagam a questão da literatura clássica, e muitas vezes não é tão profundo assim, né? Como você faz uma análise do personagem, uma análise do contexto histórico e tudo mais, foi muito gostoso. Obrigada e um beijo para todas. Espero vê-las também em breve, assim, em outro momento. Obrigada, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Estamos juntas aí, estamos no Instagram, precisando de mim. Dá uma cutucadinha lá no DM. Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo. E agora vocês têm meu WhatsApp também. Um beijo. Deus abençoe todas. Tchau, tchau.